Então eu atuo nessa parte de autossabotagem. O porquê que as pessoas se sabotam. E aí, pra fazer a pessoa enxergar o porquê que ela tá se sabotando, eu uso a linguagem do corpo. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, tem alergia. A gente entende o que tem por trás da alergia. Ou a pessoa, ela tem dificuldade de encarar o dinheiro como uma coisa necessária. Tem bloqueios com o dinheiro. A gente vai ver, é falta de pai. E a gente vai ver o lado da pessoa esquerda, está totalmente atrofiado ou de alguma outra forma. Tudo, o corpo explica tudo, né? Não existe só tipo, vamos lá, alergia. Não. Se fosse explicar de uma maneira, tipo, sei lá, espirrei. É porque tem pó no ambiente, por isso que você espirrou. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Na verdade, não existe nem acidente, tá? Tipo, acaso. Não existe. Eu Tudo tem um porquê. Assim, por exemplo, acidente de trânsito. Não existe. Alergia. Não é por causa do pó. É porque existe alguma situação, algum trauma da pessoa que levou aquela pessoa a ter essa tendência comportamental, a se irritar com algumas coisas, mas é inconsciente. Ela não sabe. Porque o consciente, ele é aquela coisa que, por exemplo, essa mesa, ela é clara. Eu moro no Campeche. Isso é o consciente, é coisas que a gente consegue lembrar. O inconsciente são as emoções. Então, é o inconsciente, que eu falo subconsciente, que comanda a nossa vida. E nele que tem todas as gavetinhas de memórias. E é por isso que existem as somatizações, que são os sintomas. Porque é no subconsciente que existe o desejo não cumprido. O seu desejo de criança. Que não foi realizado. Vai lá pra trás, né? Exatamente. E é muito engraçado, porque, por exemplo, do 0 aos 7 anos e meio, a criança, ela é ligada à mãe. Dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, ela é ligada ao pai. A partir disso, a criança, ela vai criar a própria personalidade. E muitas vezes, o que acontece? Não, mas eu nasci com isso. Sim, porque você não mudou o comportamento. Porque se depois dos 14 anos e meio você não muda o comportamento, não muda a forma de pensar, você vai continuar com aquela tendência comportamental, com aquele trauma. Por isso que existem as doenças que são para a vida toda. Entende? Sim, a gente é muito... No fundo, não tem como desvencilhar, né? Tipo, o pai, a mãe, o irmão, algum trauma lá de trás, né? Não existe. E posso te falar uma coisa? A memória é falsa. Como assim? Você sabia? Como assim, memória é falsa? A memória Às vezes, falsa, a gente acha que Gabriel. aconteceu um negócio, mas não necessariamente aconteceu? Vamos supor. Existe uma pesquisa que eles pegaram, lá da Universidade de Califórnia, se eu não me engano, eles pegaram um grupo de senhoras e eles começaram a fazer perguntas sobre o baile de formatura delas. E era um fato de que o baile tinha sido um fracasso. Só que antes eles foram fazendo assim, mensalmente essas perguntas. E eles começaram a sugestionar. Antes das perguntas, eles começaram a trazer coisas boas para aquele grupo de senhora. E aí, de um fracasso, foi começando a ficar bom aquele baile. Elas começaram a mudar a percepção que elas tinham sobre o baile de formatura, que foi um fracasso. Então, eu gosto de falar para os meus clientes, por que a gente sabe que deve terminar, por exemplo, com uma pessoa, termina, passa um tempo, sente saudade. Porque a memória é falsa. Você sabe, mas aí você começa a lembrar dos momentos bons. E aí começa a intensificar esses momentos bons. É um fato. Não existe. Se você quer manter uma memória verdadeira, você não lembre dela. Porque senão você vai trazer a sua percepção do agora para aquela memória.